Olá, minha gente, sejam muito bem-vindas a esse canal. Eu sou Janaína e hoje eu venho falar com vocês sobre uma polêmicazinha. Menina deve usar brinco ou não? Bem, minha gente, antes de eu começar a falar sobre isso, já clica aqui no sininho, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita e deixa o seu like se você gostar desse vídeo para me ajudar demais, tá? Bem, o que é que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Desde que eu fiquei grávida, né, que eu descobri que seria uma menina, eu já tinha certeza, tá, que eu não iria furar a orelha dela de imediato. Eu não iria furar a orelha dela assim, na maternidade, quando ela nascesse. Ah, mas por que, Janaína, você não ia furar a orelha dela? Você quer ser diferentona? Bem que poderia, né, a justificativa, porque aquariana que sou, né, poderia ser isso. Mas não, minha gente. Quando a minha mãe, né, eu sou filha única, mas tenho 3 irmãos. Então a minha mãe, mas sou a segunda mais velha. A minha mãe, quando me teve, ela já tinha uns traços feministas, vamos dizer assim, sem conhecer o feminismo, sem saber o que é isso. Ela, quando viu que era uma menina, ela não quis, né, furar a minha orelha. Meu pai também, muito machista, disse que não queria que furasse a minha orelha para eu não sentir dor. E aí minha mãe não furou. Simples assim. Eu continuei minha vida de criança livre, né, maravilhosa como era, sem ter orelha furada. Eu só vim despertar o desejo para furar a orelha quando eu tinha 10 anos. E aí, quando eu já estava naquela fase, né, chegando na pré-adolescência, e eu via que todas as minhas amiguinhas tinham orelha furada, e aí numa viagem para casa da minha tia aqui em Paulista, uma cidade vizinha a Recife, que é onde eu moro, em Recife hoje, a minha tia, né, muito pra frente, a irmã do meu pai, totalmente diferente da irmã do meu pai, aliás, do meu pai, né, que não queria a orelha furada, taralá, a minha tia disse, minha filha, você quer que eu fure a sua orelha, né, porque você já tá ficando uma mocinha, né, a mocinha tem que furar a orelha. E aí, não foi esse argumento que me convenceu, não. Foi porque eu via as minhas primas, eu via as minhas amiguinhas com a orelha furada e eu não tinha. E desde sempre eu fui muito vaidosa, sempre muito vaidosa. Eu já usava batom vermelho para ir para a escola, né? Inclusive minha mãe levava chamada sobre isso. Então, vaidade eu sempre tive, tá? Aqui na veia, sempre tive. Mas eu só vim entender que eu queria furar a orelha, né? Porque eu queria ser igual às minhas amiguinhas, né? Aí minha tia veio, chegou pra mim, fez a proposta, eu falei com a minha mãe disse, ó, se você quer, você pode furar. E aí eu nem pedi autorização pro meu pai, né? Eu só falei com a minha mãe. Mãe, eu posso furar? Ela disse, pode. E aí eu furei a orelha e tenho uma orelha furada até hoje. Só que na adolescência eu não tinha dinheiro pra estar comprando semi-joia, pra estar comprando joia, era bijuteria mesmo que eu usava. E eu tenho dermatite de contato. Só que eu não sabia que eu tinha isso, eu não sabia nem que existia isso, né? Vim descobrir com as duras penas quando a minha orelha começou a inflamar, né? Eu usava bijuteria e toda a bijuteria que eu colocava, a orelha começava a coçar, o buraquinho começava a coçar, e aí começou a inflamar, inflamou tanto que eu tive que isso aqui ficou deste tamanho, bem grande. E aí eu tive que parar de usar brinco, né, para até a orelha melhorar e tudo mais. E aí depois, com a orelha melhorada, sarada, foi que eu voltei a usar brinco, mas eu usava e tirava. Eu não ficava com brinco na orelha, né? Porque até então eu não podia comprar nada muito melhor do que uma bijuteria para usar. Depois de adulta, obviamente, eu não uso mais bijuteria, uso mais, né, os brincos que a minha orelha se dá. Por isso que hoje ela tá saudávelzinha, tá tudo ok. Mas eu passei por esse processozinho aí, estressantezinho, que as minhas amigas não passaram. Então eu queria ser igual a elas, eu queria ter orelha furada, mas eu não sabia que eu ia ter, né, dermatite de contato. Então, com Sofia, foi meio que nessa lógica também de dar autonomia para ela e dar uma certa independência no limite da idade dela, para que ela pudesse escolher se ela quer ou não usar brinco. Porque a gente já vem de uma sociedade, minha gente, tão machista, né? A gente vem de uma sociedade patriarcal que dita a todo momento o que a gente deve ou não fazer, o que a mulher deve ou não fazer. E isso começa do berço, né? Isso começa do berço. Desde que descobriram que ia ser uma menina, já ficou o questionamento: você vai furar a orelha? E eu já disse categoricamente que não.
Eu vou furar a orelha quando ela estiver maiorzinha, que ela estiver entendendo o que é furar a orelha. Eu vou explicar para ela o que é furar a orelha, né? Eu vou dizer para ela que ela, se não quiser, não precisa, mas se ela quiser, a gente fura, né? Porque isso aqui é um processo invasivo, minha gente, tá? A gente acha que não é nada, mas é um processo invasivo. Por que eu não faço isso com o menino? Fica o questionamento. Por que eu não furo a orelha de um menino? Porque a nossa sociedade não se fura a orelha de menino, de bebê, né? Um bebê menino. Mas fura da menina para diferenciar do menino. Diferenciar do menino, né? Pra mim isso não tinha lógica, né? Principalmente depois que eu cresci. Aqui não tem lógica mesmo, né? Pra mim, bebê, criança, eu não preciso montar minha bebê, né? Como se fosse uma mini adulta, né? Pra mostrar pra ela que ela é uma menina. Eu não preciso, porque todo mundo sabe o sexo dela. Todo mundo sabe que ela é uma menina. Então, quando ela tiver idade suficiente pra dizer eu quero e eu não, ou eu não quero, mãe, aí a gente vai falar sobre esse assunto novamente. Isso é um processo que eu venho desconstruindo, tá? Eu não, como eu disse, a minha mãe já trouxe isso um pouco pra mim, né? Algumas, como é que eu posso falar? Ela já trouxe um pouco do feminismo, sem saber que era feminismo, mas depois que eu me descobri feminista, né, eu vi que tem muita coisa que eu preciso desconstruir para não passar para Sofia, né, como uma responsabilidade dela, como algo que ela precisa fazer, porque é a sociedade que está mandando, né, para que ela tenha escolhas, para que ela tenha autonomia para fazer as escolhas dela, tenha independência para fazer as escolhas dela, e isso começar de criança mesmo. A gente vai falar muito aqui sobre parentalidade positiva, que é baseada na educação positiva, né? E aí, essa educação positiva é você ensinar a criança, desde pequenininha, né, a fazer pequenas escolhas dentro, obviamente, do contexto, né, que nós pais vamos definir para que ela possa escolher, para mantê-la em segurança, obviamente, né, mas que ela já venha, né, tendo que escolher para criar um sensozinho nela de autonomia e de responsabilidade também. E é isso que eu quero passar para minha filha, é isso que eu quero passar na educação dela. Então, furar a orelha para mim é muito mais do que chegar na maternidade e fazer um furinho, tá? É um movimento maior, é um movimento político mesmo, que vocês já sabem aqui que eu amo falar sobre isso e eu amo militar mesmo em causas que eu acho importantes, que eu acho que são transformadoras para a sociedade. E essa pauta do brinco é uma pauta que está dentro dessa transformação da sociedade que eu quero para mim e para minha filha, principalmente, que nasceu agora há pouco. Então, ela não tem a orelhinha furada, mas no dia que ela quiser furar, ela vai furar. Então, me contem vocês furaram a orelhinha da filhinha de vocês? Vocês tem algo a questionar sobre isso ou não? Vocês simplesmente foram na onda e furaram mesmo? Me contem, porque aqui eu não tô para julgar o comportamento ou as escolhas da mãe, né, das mulheres por aí, das outras mães, mas sim para compartilhar a minha história, o meu posicionamento, as minhas escolhas, para que a gente some, para que a gente troque. Então já deixa aqui nos comentários como é que foi a tua escolha, né, pra gente trocar. E no próximo vídeo tem muito mais assuntos relacionados à maternidade. Então, cheiro, minha gente, e até o próximo vídeo.